O Senhor disse que aqueles que estão com seus ouvidos afinados recebem a bênção hoje. Amém? Estar com seus ouvidos afinados é estar em sintonia com Deus. Estar em contato com Ele. Estar em comunhão com Ele. Então essas pessoas que estão em contato, em comunhão, estão em sintonia, recebem as suas bênçãos. Você recebeu a bênção? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos dar continuidade à nossa mensagem a respeito da genética do reino. Como é o nosso tema durante todo esse mês de agosto, a genética. Você tem a genética de Deus, a genética do reino. Portanto, deve pensar como Deus pensa e ter a mente de Cristo. Amém? Tem alguma coisa meio em dissonância aqui, não está muito em sintonia. Louvado seja Deus. Então, nosso versículo chave, básico, para estabelecer, para confirmar, estabelecer, estruturar a nossa vida e a mentalidade de reino está em Gálatas, os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, 22 ao 25. Semana passada nós demos a definição de cada um dessas virtudes, de cada um desses frutos que vem da genética de Deus. A genética de Adão e Eva decaído estão em Gálatas 5, 19 ao 21. Eu vou falar rapidamente a respeito disso. Mas uma vez que você aceitou Jesus, que já tem o Espírito Santo no teu espírito humano, então você está ligada com a genética do reino, está ligado com Deus e, portanto, deve fluir essa manifestação da essência de Deus através do teu ser, do teu viver, do teu andar e do teu falar. Então, você é cabeça e não cauda. Então, você tem autoridade. Então, você tem poder. E você flui aqui na terra, nas riquezas de Deus. Porque, antes de ontem, buscando a palavra, o Senhor me dizia: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ouvir é receber e praticar e fluir nos frutos do Espírito Santo. Mas se for rebelde, que se essa rebeldia que está em Adão e Eva, porque eles se sublevaram, eles desobedeceram ao Senhor, e eles comeram o fruto que não deveria, que Deus Pai tinha proibido, então eles foram rebeldes. Então, a palavra do Senhor disse, alguém busca ali para mim, Jeremias 29, 11, rapidinho. Ele diz assim: se quiserdes, então, é opção. Se você quer, se quiserdes e me ouvirdes, alguém já achou? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se for rebelde, o que diz na tua palavra ali? Alguém achou? Isso. Mas você não destruirei completamente. Não, se quiserdes e me ouvirdes, Jeremias 11. Hein? Não, é Jeremias. Isso. Sim. Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para vos dar um futuro e uma esperança. Mas tem ali, eu creio que então em Salmos: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Não adianta vocês quererem me acusar, me criticar, porque estou na presença de Deus. E aquilo que o Senhor quer falar, vai falar. Então ache para mim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Salmos, alguma coisa então. Agora, a palavra do Senhor diz que se você... Oi? Achou?
O pessoal é bom de Bíblia. Louvado seja Deus. Então diz, achou? Isto, então verifique aí, achem ali. Mas a palavra do Senhor diz que se você for rebelde, será destruído. Isso, e depois? Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor diz. Então, se for rebelde, será devorado à espada. A boca do Senhor diz, Isaías 1:19. Obrigado, irmão. Isaías 1:19. Eu sei que o Senhor falou, só que eu não gravei o versículo onde fica. Mas o Senhor é claro. Se fores rebelde, sereis devorado. Porque, irmão, você fica sem cobertura. Quando a pessoa é rebelde, ela fica sem cobertura. Então não tem proteção. E vem então o inimigo, e para isso que ele veio, para roubar, matar e destruir tudo de bom que você tem. Se você for rebelde, você é devorado, você é destruído. Então você precisa estar debaixo da cobertura e obedecer à tua cobertura, para que realmente você possa comer o melhor desta terra. Deus, nosso Pai, quer que você coma o melhor dessa terra. Basta, hoje quando o Senhor estava falando, é como dizendo, basta de mendigar, coma o melhor dessa terra. Então é importante nós obedecermos ao Senhor, obedecer à tua cobertura. Então você vai comer o melhor dessa terra, porque quem é obediente tem autoridade. Quem é obediente está conectado com Deus. Quem é obediente, ele está em sintonia com o Pai, e o Pai dá poder, dá autoridade, e flui nesses frutos do Espírito Santo. Por isso que nós estamos insistindo. Ter comunhão com Deus é fluir aquilo que Ele é, irmãos. Não é falar o que Ele fala, é viver o que Ele é. Nós muitas vezes aconselhamos muito bem, falamos e conhecemos até a Bíblia de cor. Mas não sede somente ouvidores, mas também praticantes, diz a palavra. Quem não pratica a palavra é devorado, é destruído. É como alguém, disse a palavra, que aquele que ouve, aconselha os outros, mas não vive. Ele disse, é aquele que constrói a sua casa na areia ali da praia. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, ele não tem cobertura, ele não tem alicerce, ele não tem base. Vem o vento, vem a tempestade e leva tudo. E aí você disse, por que, Senhor? E ele te disse, é porque você não pratica. É porque você não pratica. Mas o povo de Deus que se reúne aqui, está recebendo essa direção de obedecer, de praticar. Olha, e eu te garanto, como disse a palavra, você vai comer o melhor desta terra. Quem é aquele que não se deixa a sua casa, o que for, por amor de mim, não receberá nessa terra muito mais filho, muito mais casa, muito mais bens. Deus, irmãos, é um Deus de recompensa. Então vale a pena nós obedecermos ao Senhor e deixarmos esse espírito de rebeldia, essa carga carnal adâmica. E essas cargas carnal adâmica são, aqui o apóstolo Paulo, ele deixou escrito para nós, que são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam coisas como estas não herdarão o reino, meus irmãos. Então, se nós não ensinamos isto na casa do Senhor, para nós praticarmos, somos apenas uns bandos de fariseus e religiosos, e estamos levando as pessoas para o inferno junto conosco. Então a palavra do Senhor disse, eu quero que você, cada dia nessa semana, comece a ver, tem alguma coisa parecida com isso que o Paulo falou, no dia a dia da sua vida? Tem algo parecido com isso? Se tem algo parecido, vai na presença de Deus e também diante do Espírito Santo e veja se você está praticando isto. Amor,
vivendo alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Você é fiel à sua cobertura, você é fiel a Deus, você é bondoso com a sua família, você é bondoso com a sua cobertura, você é bondoso com Deus. Mansidão, irmãos, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, você pode praticar à vontade. Lei só há para que não se faça o mal. Então, a essência de Deus, para que você manifeste a essência de Deus, a genética de Deus, não tem lei. Quanto mais você pratica, mais parecido você vai ser com o teu Pai. Mais parecido você vai ser com o Deus Todo-Poderoso. Quanto mais parecido por dentro e por fora, o diabo vai ter que fugir da tua vida. Ele é que veio para trazer maldição, doença, miséria, pobreza, contenda, essas coisas todas. E quanto mais por dentro você está revestido destes frutos, você está conectado com ele, irmão, pode ter certeza que o diabo nem fica perto de você. Nem fica perto. Então, aquilo que o nosso Pai prometeu, e Jesus pagou o preço, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue. Nós cantamos um corinho aqui agora. Nós não sabemos o preço que Jesus pagou, para que nós fôssemos filhos abençoados. Mas nós temos que viver aqui como Jesus viveu. Então checa a tua vida com amor, veja o que é que você precisa mudar. Porque o Espírito Santo já está em nós. Então ele mostra a cada dia. Mas parece que o povo insiste em continuar vivendo no automático, no condicionamento adâmico. Mas você já recebeu o Espírito Santo, já nasceu de novo, tem agora uma genética divina, a natureza divina. Esta é a verdade, irmão, essa é a verdade ao teu respeito, e essa verdade é que você vai fluir, essa verdade é que você vai manifestar. Então, não podemos continuar simplesmente falando, porque eu quero comer o melhor dessa terra, você não quer? Isto é inerente aos filhos, não é para os incrédulos, não é para os perversos. No entanto, eles estão participando, e a gente muitas vezes tem até medo de falar de riqueza, de coisas boas. O Éden foi esplendoroso, o reino de Deus, o céu, é ruas de ouros, de pérolas. Se você não consegue aceitar isso aqui na terra, como é que você vai entrar no reino de Deus, que é de ouro? As ruas são de ouro, de pérolas, de mar de cristal. Meu Deus, irmão, a gente muitas vezes nem imagina. E nós temos que viver isso aqui na terra. Então o mundo vai ver em nós essa presença de Deus, essa glória de Deus. Então eles vão vir a nós, porque vê a diferença nas nossas vidas. Essa vida de mansidão, de paciência. Não é que você vai ser de tolerância, não é que você vai tolerar o mal, não. A única coisa que você não tem que tolerar é o mal, o pecado. Eu não tolero isso, não tem que tolerar essas coisas. Não tem que tolerar a ira, não tem que tolerar a raiva, não tem que tolerar a cólera. Isso já não faz parte da tua natureza. Então começa a ver o que é que você precisa mudar ainda. E você vai comer o melhor dessa terra. Por isso que a palavra do Senhor disse, se atentamente, se você viu agora, ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, ouça, obedeça, comereis o melhor. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e cuidardes em praticar todas estas coisas, frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, estas bênçãos te seguirão. O que vai acontecer? Te seguirão e te vem, vai vir atrás de você. Deus opera, Ele faz conexões, abre porta, dá ideia, dá estratégia. Assim é para os filhos de Deus. Isto é uma verdade, mas para nossa mente adâmica parece tão longe essas coisas. Parece que a gente está falando utopia.
E a verdade é que quando você pratica todas essas coisas, você tem autoridade. Portas se abrem, conexões vêm, contatos vêm. E Deus começa a operar grandes coisas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu creio, porque se eu não cresce, eu não estaria pregando isso aqui, que o Senhor como Pai nos deixou para nós vivermos. Então, dando continuidade, a palavra diz, porque não nos ha dado, não nos deu Deus um espírito de covardia, sino de poder. Você tem poder. Ele nos deu poder. Poder para expulsar os demônios, para colocar as mãos sobre os enfermos e serem curados, para trazer restauração para as vidas que necessitam. Está tudo, irmão, cheio de gente ansioso, aflito, desesperado, angustiado ao nosso redor. E nós, a palavra do Senhor diz que nós temos poder para colocar as nossas mãos sobre eles. E para isso você está, para que você seja uma árvore frutífera, que as pessoas possam se alimentar do teu fruto, curando, libertando. Não é apenas a gente não vai gastar o nosso tempo pedindo, quando nós começamos a experimentar uma vida de adorador. Adorador é aquele que vive os frutos do Espírito Santo. Então, quando eu vivo esses frutos do Espírito, eu não preciso mais pedir, porque as portas se abrem diante de mim. As portas se abrem, as pessoas vêm, os negócios são bem-sucedidos, porque o reino de Deus está sendo manifestado através de mim. Irmãos, nós precisamos realmente, como o Senhor falou, Ele quer dar sem medida, andarmos de migalha. Não aquela mulher, Senhor, os cachorrinhos também comem debaixo da mesa, mas Senhor, o Senhor me chamou para ser rei e sacerdote, e sentar na mesa do rei, e participar da mesa do rei. Nós não somos os cachorrinhos que comem debaixo da mesa. Mas, irmão, se você permanecer, se eu permanecer nos frutos da carne, continuaremos comendo debaixo da mesa as migalhinhas. Diga, hoje eu me levanto para fluir nos frutos do Espírito Santo e sentar na mesa e ser reconhecido e honrado como filhos do reino. Aleluia. Ele diz, o Senhor não nos deu, o Espírito Santo que está em nós, não tem essa característica. Ele não nos deu espírito de covardia. Covarde é aquele que grita. Covarde é aquele que fica desequilibrado. Covarde é aquele que para impor alguma coisa precisa levantar a voz. Você já viu isso por aí? Às vezes a gente encontra, né? Ou tem bastante. Para impor alguma coisa, por quê? São covardes, não acreditam em si. Não confiam em si, está desligado do Espírito Santo que está nele. Então, para impor alguma coisa, precisa gritar. E outros berram, e outros jogam as coisas. Joga prato na parede, Olha, eu ouço tanta coisa, irmãos. Cada coisa que acontece, chuta a porta, bate porta. Onde que está aqui? São cristãos. Onde que estão os frutos do Espírito Santo? Onde está a autoridade e o poder? Sendo que o Senhor disse que Ele não nos fez covarde. Ele nos deu poder. E há poder quando você começa a fluir nessa autoridade, nos frutos do Espírito Santo. Diga, esse sou eu. Você vai confessando e é assim que você vai vivendo. Então Ele disse, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Pessoa que tem autoridade, ele tem domínio, ele tem autonomia sobre ele, ele tem governo sobre ele. Não sai berrando, não sai gritando, não sai falando palavrão, não sai fazendo palhaçada, que depois as pessoas olham, ou até você mesmo, e você vê, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Eu já passei por isso, já contei para vocês isso, para que vocês vejam que há possibilidade de mudança, quando nós começamos a sermos conectados com Deus e começar a manifestar esses frutos do Espírito Santo. Então, o domínio próprio é a vitória que nós temos sobre nós mesmos. Diga, vitória
sobre mim mesmo, sobre os impulsos carnais, adâmicos. Mas eu já nasci de novo. O Espírito Santo em mim me leva a viver os frutos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então precisamos nos responsabilizar dos nossos impulsos, dos desejos que não são espirituais, para que possamos comer o melhor desta terra. Há um preço a pagar. Sabe qual que é? Matar a tua carne. Não se deixar levar, mas você conduzir. Você é o chefe da tua vida. Você é o chefe do teu corpo. Você é o chefe da tua mente. Você conduz ela conforme está escrito no Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, conforme está escrito. Você conduz, você controla. Você no início vai gemer, não importa. Pode até dar uma dor de barriga, mas você vai vendo as vantagens de viver no Espírito. Você vai influenciar. Você tem que ter influência nas coisas que você faz. Então você vai influenciar e você vai levar através do teu viver uma mudança de vida na vida das pessoas. E você vai se sentir realizado. Porque por mais casas, por mais aviões, por mais ouro que você possa ter, não se sentirá realizado quando você não vive uma vida no Espírito. Porque somos seres espirituais. As coisas materiais jamais vai nos levar a sermos pessoas realizadas. Porque somos seres espirituais. E quando vivemos espiritualmente, então nós estamos sendo pessoas realizadas. Então, se somos espirituais, andemos também nos frutos do Espírito Santo. Irmãos, eu estou insistindo porque o Senhor me chamou dizendo que a igreja em que o Senhor nos chamou será uma igreja rica, uma igreja poderosa. E nós estamos estabelecendo os alicerces e a coluna, porque ela vai ter um grande impacto no lugar onde nós estamos. Com pobreza, que são frutos da carne, você não tem impacto e nunca terá. Com pobreza, com miséria, nunca terá impacto. Amém, irmãos? Então, o Senhor me leva a ensinar, e quando eu estou ensinando a mim e a vocês, para que nós possamos estar conectados com a verdade e com o propósito que o Senhor nos chamou como igreja. Cada igreja tem o seu chamado, mas este chamado de Deus é para uma igreja de riqueza, de poder, de autoridade, para impactar o lugar, o bairro, a cidade, a nação onde nós estamos. Se você é espiritual, você vai acreditar o que estou dizendo. Se você tem uma mente adâmica, vai dizer que eu estou louca, ou que eu estou muito petulante, ou que eu estou muito arrogante, pois não me interessa. O que me interessa é que eu escutei a voz do Senhor me falar e me direcionar, e nos direcionar para isto. O Centro Cristão foi chamado para isso. Então, se você entra no espírito do chamado de Deus, as bênçãos te seguirão e te alcançarão, porque você vai estar dentro do propósito. Mas se você ainda está com essa mentalidade de querer praticar os frutos da carne, você vai viver na pobreza, na miséria. Porque estes frutos da carne atraem ao espírito do diabo. E ainda que Deus desate bênção, ele pega e rouba, porque você está sendo conivente com ele. Vocês conseguem entender, irmãos? Não podemos ser coniventes com o nosso adversário, porque ele rouba as nossas bênçãos. Eu não quero que ele roube as minhas bênçãos. Então é importante produzir esses frutos. O Espírito Santo já está em nós. Isto nos capacita. Diga: o Espírito Santo, no meu espírito, me capacita a desenvolver a genética divina. Que grande isso, né? Nós não somos qualquer coisa. Não é, muitas vezes fala as pessoas assim: moxa, mas tanto tempo eu perdi, não importa. Enquanto você está falando que perdeu muito tempo, continua perdendo tempo. Mas quando você disse: eu ouvi hoje, eu vou obedecer, eu vou mudar, então você já vai começar a receber a recompensa de Deus, para nós estabelecermos o seu reino.
Então, eu já tinha falado, né? Que muitas vezes a gente responsabiliza os outros. E isso começou no Éden, quando Adão falou, a Eva que me deste. Ele falou para Deus, a Eva que tu me deste me fez pecar. E a nossa mentalidade adâmica continua raciocinando da mesma maneira. Nós não nos responsabilizamos pelas nossas emoções, não nos responsabilizamos pelos nossos sentimentos, não nos responsabilizamos pelas nossas ações. Irmãos, Deus deu capacidade para Adão, para fazer, exercer domínio, autoridade, poder sujeitar a terra e obedecer. E Adão, então, quando ele comeu do fruto, ele disse, a mulher que tu me deste. Então, quantas vezes nós continuamos fazendo a mesma coisa? Até quando, irmãos? Você pode dizer a teu coração hoje, até hoje. Porque daqui para frente você é diferente. Amém? Então, onde ficou a capacidade de Adão? Onde ficou a capacidade de Adão? Deus deu capacidade para Adão. Onde ficou a capacidade de Adão para decidir comer ou não comer? Simplesmente se deixou levar. Quem foi que mandou nele lá desde o Éden? Quem foi que mandou em Adão? Eva. Mas o homem não foi chamado para ser influenciado por aqueles que estão à direita ou à esquerda, mas sim ouvir a voz de Deus e perguntar para Deus, devo ou não devo comer do fruto? Então, ele simplesmente, está gostoso, experimenta, pum. Não exerceu domínio próprio, não exerceu autoridade, não perguntou para Deus e o cara ficou danado e dançamos todos com ele também. Mas graças a Deus, que em Jesus Cristo nós somos nascidos de novo, para viver uma vida de poder, de autoridade, de riqueza, e levar esse reino nesse mundo em que nós estamos e para o qual nós viemos. Amém, irmãos? Então, responsabilizar a outro pela sua cólera, pela sua ira, pela sua raiva, pelo seu ódio, otorgando poder ao outro e negando seu livre arbítrio e decidir ficar com raiva ou não. Eu não posso otorgar poder ao outro. O outro me feriu, falou não sei o que lá de mim, falou que eu sou chata, e eu pergunto, você é chata mesmo? Não. Então, por que você permitiu? Você permitiu que aquela palavra externa afetasse o teu coração. Você precisa saber quem você é. E se o outro diz que você é chato, que você é um miserável, que você é isso, que você é aquilo, é porque você não ouviu a tua voz interior e a voz do Espírito Santo que está em você. Porque Satanás usa a boca das pessoas para nos... Ele tem ódio da gente. Então ele usa a boca das pessoas para nos colocar para baixo. E nos ataca e nos critica e tenta pisar. E pisa se eu dou autoridade. E me fere se eu dou autoridade. Amém, irmãos? O outro só vai ferir se eu permito, se eu dou permissão para que a palavra dele afete a minha vida. Ser filho de Deus é ser chefe da sua vida interior, é ter um senhorio, é ter autoridade, ao ponto de você não ficar ferido e depois culpar o outro porque você ficou ali na lama. Eu pergunto, aquilo que a pessoa falou para você e você ficou ferido, foi isso que Deus falou de você? Foi isso que Deus falou? Se Deus, meu Pai, não falou, você não tem que ficar recebendo e culpando o outro porque você ficou triste, culpando o outro porque você ficou aflito, deprimido. Quantas vezes as pessoas vivem num relacionamento tóxico, relacionamentos abusivos, e a pessoa não tem esse fruto do Espírito Santo e acaba sendo vítima do abusador, do intoxicador. Então, nós precisamos ver se o nosso casamento está estabelecido na mentalidade de reino, na visão de reino, na genética de reino. E então, se nós estamos nessa genética de reino, o nosso casamento, a nossa vida vai prosperar. Porque onde há união, Deus envia, o que está escrito? Deus ordena. Bênção é uma
coisa boa que Deus ordena para que esteja na minha vida. Se o meu casamento está baseado nos frutos do Espírito Santo, então a comunhão, a harmonia, e ali Deus ordena, não diz: estas bênçãos te seguirão. Se há esta harmonia, se há os frutos do Espírito Santo no casamento, na vida do casal, na vida sexual, na vida matrimonial, no relacionamento de dentro da família, então Deus ordena. Você não precisa pedir. Vamos largar de ser pedintes e vamos ser adoradores. A gente vive sempre pedindo, vivendo de migalha. Porque nós não aprendemos o que é uma vida de um adorador, de viver a genética divina. E Deus nos chamou para quê? Para que nós possamos valorizar o outro. Se eu me valorizo, eu sei quem eu sou, os frutos do Espírito Santo estão em mim, eu sou filha de Deus, ninguém vai vir afetar a tua vida. Isto é um processo, é um treinamento a cada dia. Não é que, sabe, você recebeu essa palavra e já vai, não, isso vai se trabalhando aos poucos. Então, à medida que você recebe essa verdade de Deus, você se posiciona nesta verdade, você vai influenciar no bem, na alegria, no gozo. Esta mensagem que eu estou dando não é para você ir lá no caminho e dizer: está vendo o que a pastora lá, a apóstola falou? Não, é para você trabalhar dentro de você. Porque você precisa de responsabilizar para não ser ferido. Você precisa de responsabilizar para não atacar. Amém? E eu vou te perguntar. Eu tenho certeza que muitas pessoas já que estão recebendo, já estão sendo abençoados. Já estão recebendo a bênção. Porque começa no relacionamento, então o Senhor vai ordenar a bênção sobre tua vida, sobre tua família, sobre teu trabalho. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. Isto é palavra do nosso Pai para nós, irmãos. E é isso que vai acontecer. E você tem que fazer isso acontecer, vivendo esses frutos do Espírito Santo. Amém? Então, nós responsabilizamos pelas nossas atitudes. E nós responsabilizamos também pelos nossos sentimentos para não sermos feridos por alguma pessoa intoxicada. Porque tem pessoas amarguradas, tem pessoas bipolares, tem pessoas angustiadas, tem pessoas cheias de raiva, cheias de ódio, com conflitos de infância que não foram resolvidos. E então, quando está perto do outro, ele flui, né? Flui aquilo que ele é. E aí você tem que se posicionar muito bem para você não ser afetado por aquele rio. De um poço amargo só sai águas amargas. De um poço que é doce só sai águas doces. Amém, irmãos? Então nós precisamos ver que tipo de poço nós somos. Nós já nascemos de novo, o Espírito Santo está em nós, e eu tenho que agora fluir, trocar essas águas e produzir águas doces, que todos possam querer dessa água e não sermos águas tóxicas. Quantos casamentos são desfeitos por causa de relacionamentos tóxicos, de abusivos, porque vai descarregar em cima do outro todos esses conflitos, essas desgraças de infância, e vai lá e descarrega em cima de outro e mata o relacionamento. Não é assim a vida cristã. Não é esse o nosso chamado. Não é esse o evangelho do reino. Aqui nós vamos aprender a que os nossos lares e os nossos filhos cresçam num ambiente de gozo, de autoridade, de paz, de riqueza, de afetividade, de alegria, né? O que não foi ontem, deixa para trás, deixa para lá. A partir de hoje, eu vou ser diferente. Não vamos deixar que a culpa do ontem, irmãos, venha roubar a nossa bênção de hoje. Eu tenho que viver hoje, receber a palavra hoje e começar a viver hoje. Tem muita gente que está viciada em culpa. Então, continua ali, mas isso, aquilo e tal, e continua experimentando o que? A mesma vidinha. Eu não quero mais viver essa vidinha. Amém? Mas vivermos o evangelho do reino. Amém? Então, é tão profundo estas coisas para trazer mudança na nossa vida, que nós precisamos ouvir várias vezes. Porque aquilo que é de Adão, aquilo que é da sociedade e aquilo que é da nossa família, a gente ouve o dia inteiro, ela está dentro de nós o dia inteiro. E Satanás fala o dia inteiro. Mas ouvir a verdade de Deus
estar em sintonia com Deus é muito difícil, porque nós não estamos conectados com o nosso espírito, estamos conectados com a nossa alma, com o nosso sentido. Onde estão essas cargas familiares? Onde estão essas informações, essas experiências tristes que a gente passou, né? Então, hoje, o Espírito Santo está falando a verdade do que nós somos. Nós somos, e esses aqui, fruto do Espírito Santo, né? E manifestarmos a nossa genética divina. Então, dependerá de você, da tua decisão de se colocar em posição de vítima ou de poder sobre tua própria vítima, de tua própria vida. Nós não podemos ser vítima, porque diante de Deus, quando você chegar na presença de Deus, Ele vai dizer quem você é, e depois, quem você fez, o que você fez. Que nós podemos até ensinar, fazer muita coisa boa, mas Ele vai dizer quem você é. Não te conheço, vai para as trevas, porque Ele falou que aquele que tem ira, tem inveja, ciúme, contenda, essas coisas, não vão entrar no seu reino. Com Deus não tem jeitinho, ou você vive ou você não vive. Então as pessoas podem dizer, o dia me deixou mal. A gente causa o sol, a lua, a neve, a chuva, o vento, a tempestade, menos a gente se responsabilizar e fazer algo de bom. Ah, porque não tenho dinheiro? Pois então conecte-se com Deus que você vai ter dinheiro. Produza o Espírito Santo que você vai ter dinheiro. Isso é consequência. Dinheiro, riqueza para Deus não é nada, irmãos. Ele é nosso Pai, dono de todo ouro e de toda prata. Então isso para o nosso Pai não é nada. O empecilho somos nós, que brecamos porque não vivemos a genética dele. Amém? Você coloca o poder que você tem sobre as tuas emoções no outro. Você tem poder sobre as tuas emoções. Aí você coloca esse poder na mão dos outros. Olha que ignorante que a gente é, irmãos. Olha que pequeno. E Deus não nos fez pequenos. Deus não nos fez para sermos ignorantes. O diabo quer que a gente seja ignorante. O mesmo velho diabo que foi lá no Éden para desestabilizar a vida dele, é que continua trabalhando para nos desestabilizar hoje. Mas nós temos que ser estáveis. Pessoas, criaturas, filhos de Deus, estáveis, firmes, estabelecidos na palavra. E cada situação, você entra em contato e vê que resposta você vai dar. Que resposta você vai dar, tanto emocional como sentimento, como em ações, palavras a cada situação. Isto é viver conscientemente de quem somos nós como filhos de Deus. Em Reis, então eu falei já dos frutos do Espírito Santo, falei dos frutos da carne, estou trazendo a mensagem para que nós possamos experimentar vida abundante, saúde, riqueza, autoridade, poder, governo, influência, alcançando assim outras vidas, levando aquilo que está dentro de nós. Se eu tenho esses rios de águas doces, vou fluir isso, levando o que? Salvação, falar do Evangelho, à direita e à esquerda, e eles vão ver algo diferente em você, e ele vai aceitar o teu Evangelho, ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o mandato principal do Senhor. Agora, para nós impactarmos, influenciarmos, precisamos viver o Evangelho do Reino. Não é simplesmente falar, viver o Evangelho do Reino. E as pessoas vão querer, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está aqui. Então, lá em Reis, dessa vez não estou errando porque está escrito aqui. Em 1 Reis, 18, 21, Elias disse, então Elias se chegou a todo o povo. E ele disse assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque o povo de Israel uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Assim como através das nossas atitudes de ira, cólera, ciúme, inveja, sentimento de inferioridade, servimos a Baal, servimos ao diabo. Então, e outra na igreja, e a gente vem aqui e adora a Deus. Sai daqui e continua vivendo do mesmo jeito. Então disse, com o povo daquela época, que eles adoravam literalmente uma figura, Baal, o espírito de Baal, o Deus Baal. Então disse 1 Reis, então Elias se chegou a todo o povo, que ele tinha convocado ali, para ver quem é Deus. Né? Então ele disse, e disse,
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada, porque não foram checados, não foram confrontados. E naquele momento, Elias estava confrontando o povo, dizendo: a quem você serve? Ou a Deus, ou a Baal? Se é a Deus, segue e manifesta os frutos do Espírito Santo, e viva no poder, na autoridade, na riqueza, na influência. Se é a Baal, então fique para lá, continua vivendo ali, no inferno, no pecado, na miséria, na desonestidade, que tem muito que tem dinheiro através de desonestidade, de falcatruas, de corrupção, e disso os nossos olhos e ouvidos estão cheios. Mas agir com honestidade e receber as riquezas honestamente é diferente. Temos o apoio de Deus, temos a cobertura de Deus, e o que Deus dá, Ele não tira. Amém, irmão? Não pensa que o indivíduo que está com muito dinheiro é porque ele está adorando a Deus. Ele está adorando a Baal, e Baal também dá. Só que o lugar é no inferno, se não se arrepender. Então, você precisa se envolver naquilo que o Senhor fala. O que Deus fala. O que Deus fala, nós temos na palavra, e aqui que nós temos ensinado. O Senhor anuncia a sua palavra e você precisa obedecer. Os filhos se converterão na terra numa expressão de Cristo. Os filhos de Deus se converterão na terra na expressão de Cristo, assim como Cristo viveu, também nós viveremos. E o que Jesus fez são coisas maravilhosas. Ele não se preocupou em construir casas, não se preocupou em ganhar dinheiro. Por quê? Ele estava aqui 3 anos, cumprindo o ministério. Ele voltaria no reino de glória, de riqueza, mas deixou ensinamento para que nós vivêssemos a vida abundante em todos os aspectos. Que muitas pessoas nessa falsa humildade falam: mas Jesus, ele nunca foi rico, ele nunca se preocupou com esse dinheiro, não sei o que lá. O pessoal dava as ofertas, o dízimo, tudo, eles viviam do melhor, sim, mas Jesus, para que ia construir casa, comprar carro aqui? Ele iria só 3 meses, 3 anos, deixou ensinamento para nós termos a melhor casa. O melhor desta terra é a melhor casa, é o melhor carro, é o melhor alimento, é o melhor de tudo, irmãos. Vamos falar o evangelho de verdade. Eu estou cansada da minha infância, me falaram um monte de mentira, de falsa humildade. E falando ali, Jesus não veio para construir casa, Ele veio para habitar nesta casa e manifestar sua glória. Então, Jesus não se preocupou, Ele se preocupou em ensinar, em estabelecer o reino. E Ele nunca precisou, eles tinham do melhor naquela época. Eu já ouvi muita gente falar: você fala de riqueza, claro, não posso falar de pobreza, porque meu Deus nunca me falou de pobreza, de Gênesis e Apocalipse, só fala de riquezas. E é isso que eu vou viver, e é isso que você vai viver, amém? Amém, você tem que profetizar isso. Eu lembro que um pastor de sapato furado, ele andava e pregando prosperidade, e o sapato dele era furado, mas ele pregava a palavra. Depois passou uns 3 anos, o homem se tornou rico, porque as bênçãos ele começou a decretar a palavra, começou a viver com autoridade, e onde ele ia, manifestava a glória de Deus, e as pessoas vinham com as abundâncias, amém? E assim vai ser com a tua vida, amém, irmãos? O discípulo tem o resplendor e o reflexo de Cristo. O discípulo, porque tem frequentadores da igreja, tem frequentadores de culto. Discípulo é o que vive a palavra, é o que obedece a palavra. Discípulo é o disciplinado, o que tem os frutos do Espírito Santo. Não são desses frequentadores da igreja, miles e miles e miles, não são discípulos, não vivem o evangelho. Discípulo é aquele que manifesta o resplendor, resplandece a glória de Deus, o reflexo de Cristo. Esse é discípulo. E primeiro que para ser discípulo você tem que ter o Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é a tua cobertura? Para ser discípulo, você tem que ter um mentor. Você tem que ter alguém que cuida de você.
E chegando no nível, você passa a ser um discipulador. Se você não é disciplinado, que discipulador você vai ser? Amém, irmãos? Evangelho de reino. O discípulo tem o resplendor e o reflexo de Cristo, de uma nova realidade. De uma nova realidade. E manifestará quem é o seu Senhor, sem que ninguém o pergunte. Sem ninguém te perguntar. Eles vão ver, vão sentir, vão perceber. Né? Impressionante, que quantas vezes a pessoa ensina a Bíblia e nunca tinha visto e nunca tinha ouvido. Né? Impressionante como Deus abre o nosso entendimento e começa a mostrar. Por isso que ele diz, não se engane de Deus, não se zomba. A presença de Deus é a luz ou o espelho que nos mostra como somos e então podemos ver como nós podemos mudar. Aferir a nossa vida, é isso que eu estou vivendo? É isso que eu estou fazendo? Precisamos quebrar essa mentalidade de religiosidade, de não checar a nossa mente, de não checar a nossa conduta. Então, nós seremos realmente centro cristão de adoração, que transmita a glória, poder, riqueza, autoridade, irmãos. Vocês são as colunas. Vocês são as colunas que Deus está estabelecendo. Porque para lá fora a gente não ensina essa coisa, senão eles se assustam. E nem vem, nem fica perto. Lá nós temos que falar através do nosso viver. Então a presença de Deus é a luz, é um espelho que nos mostra como somos. E então podemos ver como nós podemos mudar. Através do poder do Espírito Santo que já está em nós. Já está em nós. Você precisa ver a sua feiura. A sua feiura na alma. Para poder mudar. Se a gente não vê, a gente não muda. Se a gente faz de conta, vai continuar igual. Que ninguém pode mudar o teu interior, a não ser você, com o Espírito Santo. Ninguém pode mudar a mim. Ninguém pode mudar você. Eu não posso mudar você. Mas a verdade, quando você aceita, ela te liberta, ela te transforma. Porque você usa o seu livre-arbítrio para começar a agir conforme essa verdade, conforme essa revelação de Deus ao teu respeito. De que você estava vivendo uma vida de cachorrinhos de migalha debaixo da mesa. Mas eu não sou mais isso. Sentar na mesa do rei e participar do melhor. E as pessoas vão querer ficar perto de você. Abimeleque foi fazer aliança com Isaac. Porque Isaac tinha a bênção. E ele chegou e falou para Isaac, qual é o teu segredo? Que ele semeou numa terra que trincava de seco. E Deus disse, faça assim, não desça para o Egito, semeia ali mesmo. Obedeceu. A chave da obediência da palavra. Ele obedeceu. E começou, do outro lado estava uma seca, nada produzia. Assim vai ser a tua vida. Crise em todo lugar, mas a tua casa vai estar cheio de mantimento, cheio de riqueza, cheio de bênção. A tua empresa vai fluir, vai florescer, vai resplandecer. As pessoas vão vir, mas qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo, Kleber? Me conta ali, que eu também quero saber. Qual é o teu segredo, Juliana? Qual é o teu segredo? Tome cuidado com quem você faz amizade. Porque as tuas conexões podem trazer muito sofrimento, muita desgraça, muita miséria, muita tristeza, muito prejuízo quando você está em conexão errada. Mas quando você está em conexão correta, que vem de Deus, você vai ter bênção, prosperidade, aumento. Você vai ir de aumento em aumento. Cuidado com as conexões. Toda a tristeza da tua vida foi por falta de entendimento que você se conectou com pessoas que nunca te falaram a verdade, que nunca te confrontaram, e você começou a se afundar. Vive muita perda, muita dívida, muita situação de angústia, por conexões incorretas. Se juntar com pessoas que não são verdadeiras, corretas, que não vêm de Deus. Por isso pergunte, com quem você vai estar conectados? Porque a conexão pode ser maldição ou pode ser bênção. Diga, eu vou ter conexão correta. Irmão, amigo é aquele que fala a verdade. Bajuladores, querem os teus bens, mas nunca te falam a verdade.
Então, e muitas vezes a nossa tendência é da gente ouvir só coisa boa. Agora, a melhor coisa boa, meus irmãos, é ouvir a verdade. Porque a verdade nos traz mudança, crescimento e bênção de Deus. As pessoas bajuladoras não são verdadeiros amigos. Ele só está interessado em tirar alguma coisa de você. Mas o que fala a verdade te leva a crescer, e você já tem e vai ter mais. Esse sou eu. Aleluia. Sempre tem um mentor que te ajuda. Davi teve um Natã que ajudou a chegar a ser rei. A rainha Esther teve um Mardoqueu que dizia para ele: Esther, faça assim, faça assado, nunca conte a tua descendência, chegue lá, você não fala para ninguém isso, aquilo. E ela foi obedecendo Mardoqueu. E ela chegou a ser escolhida pelo rei Assuero para ser rainha. No lugar, aquela que não tinha mentor foi destituída, e aquela que tinha mentor chegou no reinado. Aleluia, aleluia. Tenha um mentor e você vai chegar a reinar. Se você não tem mentor, se você não tem pai espiritual, você vai cair. Não tem ninguém que te oriente. Amém? Então muitas vezes a gente quer viver uma vida de oba-oba, sem compromisso. É fácil, mas também o resultado daquilo não é nada lucrativo. Eu quero ter uma vida lucrativa em todos os aspectos. Amém, irmãos? Então, mente e pensamento que está na mente, atitude deve ser compatível com o reino que você representa. Que reino você representa? Como disse Elias, Baal ou Deus? Que reino você representa? Mente, pensamento, atitude devem ser compatíveis com o reino de Deus ou reino do diabo? Reino de falcatrua, de mentira, de coisas desvirtuadas, ou reino de Deus, né? Sendo assim, as portas do inferno não prevalecerá contra a tua vida. Sendo assim, representando o reino de Deus, será cabeça e não cauda. Estará em cima e não embaixo, porque existe um poder dentro de nós. E quando você fala, acontece, porque Deus te respalda. Uma pessoa obediente tem o respaldo de Deus, tem a cobertura do céu, tem o ok do céu. Uma pessoa que obedece tem o ok, tem o respaldo de Deus. Uma pessoa íntegra é uma pessoa obediente e tem o respaldo de Deus. Amém, irmãos? Então o inferno não prevalecerá. Mas se você vive com os frutos do inferno, que poder, que autoridade você vai ter? Vamos falar sério, irmãos. Vamos falar a verdade. Eu estou dando direção e elementos para que você seja uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, uma pessoa que viva abundante, vida abundante, tenha uma descendência de filhos que vivam vida abundante, filhos espirituais e filhos biológicos. Aleluia. Então, todo mundo quer ser discípulo, mas quem é o teu Senhor? Todo mundo quer ser discípulo, mas quem é o teu Senhor? Quem é o teu Pai? A quem você imita? Que ensinamento você vive? Então, diz a palavra do Senhor que Davi foi para trazer a arca do Senhor. Preste atenção nisso. Davi foi para trazer a arca do Senhor. Ele não perguntou para Deus como deveria trazer a arca, que tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. E ele então já tinha sido ungido rei, tudo em Judá, e ele queria trazer em Jerusalém, aliás, na cidade de Davi, a arca do Senhor. A arca do Senhor representava a presença de Deus. Então ele queria trazer a arca do Senhor na cidade de Davi, onde ele estava. E ele não perguntou para Deus como é que deveria trazer essa arca. Então foi trazer com bois. E a arca não podia ser transportada sino no ombro dos levitas. E aí o que acontece? Quando o Senhor estava com a sua ira, porque diz, se você obedece, você come o melhor. Se você desobedece, você é devorado. Diga, eu não vou ser devorado, eu vou obedecer.
Ainda que doa, vou obedecer. Então, eles foram levar, e na casa de Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô, alguma coisa assim. Uzá e Aiô. Quando o rei tropeçou, que Deus já colocou ali tropeçou, Uzá tentou segurar a arca. E ele não estava puro. Não vivia os frutos do Espírito Santo. Na hora ficou fulminado com as tripas todas para fora. Arrebentado. Foi devorado, destruído. Morreu na hora. Então, Davi ficou muito assustado. E ele foi deixar a arca numa casa, numa tapeira. Tapeira, uma casinha na beira da estrada. Numa tapeira, numa casa bem pobrezinha. E aí estava Obed-edom. Você já deve ter ouvido falar. Deixou na casa de Obed-edom. Obed-edom não tinha filho. A esposa mirrada, pobrezinha, coitadinha. Aí ele tinha a agricultura dele e apenas sobrevivia. Era uma casinha bem pobre. E ele deixou lá, por tanto medo, a primeira casa que encontrou, botou lá. E esse senhor ali era de Gate, da terra de Golias. Mas Deus colocou lá a arca lá. Esse senhor ali, Obed-edom. E a sua esposa, coitada, estéril. E na época de Israel, você sabe, quando não tem filho, é maior vergonha, maior humilhação, maior perseguição, zombaria, quando a pessoa não tem filho. Deixou lá. E aí, a casa de Obed-edom começou a prosperar. Porque Obed-edom começou a adorar a presença de Deus. Ele começou a adorar. De manhã, a primeira coisa, ele adorava ao Senhor. Ele ficou tão feliz, porque a arca estava lá. Olha a diferença, irmão. A casa de Abinadab recebeu 20 anos, nunca prosperou, e a arca estava lá. A arca estava lá, a presença de Deus estava lá. Mas Abinadab não era um adorador. Não reconhecia a presença de Deus, a arca, como a presença de Deus. 20 anos sem ter prosperidade, continuou igual. Muitas vezes a gente vem na igreja sem tomarmos consciência da presença de Deus na casa do Senhor, da presença de Deus no nosso viver. Então não houve diferença na vida de Abinadab. Aí o homem lá, o Obed-edom, ele era pobre. Mal tinha para comer. Mas entrou lá a presença, ele de manhã já limpava lá, adorava ao Senhor junto, vem aqui com a sua esposa, adorava. Deus começou a renovar a vida sentimental deles. Começou a haver uma vida de afetividade, de amor, mexeu na vida sentimental, porque ele começou a adorar a Deus. Obed-edom começou a ser afetivo, abraçava a esposa com ele, aquele mover, aquela novidade, renovou o amor ali, e passou os dias, a mulher já ficou grávida, já teve prosperidade. A agricultura dele, os cordeiros, as ovelhinhas lá, começou a prosperar, a agricultura, tudo começou a prosperar. Foi uma coisa sobrenatural, irmãos. Quando você adora a Deus com teu viver, porque a glória da segunda casa é aqui. Antes era o templo de Salomão, que foi majestoso, glorioso naquela época. Hoje não tem mais e não interessa mais isso, porque a glória da segunda casa, aqui, onde Deus habita, será maior do que a primeira. Deus não habita mais no templo de Salomão. Deus não habita mais no templo de mármore branco, depois que foi reconstruído por Neemias. Já não tinha mais a mesma glória. Mas o Senhor disse que a glória da segunda casa, onde ele habitaria, será melhor do que a primeira, do que o templo de Salomão. E aí Abinadab, Obed-edom começou a adorar ao Senhor. E o rei chegou no ouvido: olha, a casa de Obed-edom está sendo prosperada sobrenaturalmente. O gado começou a ter filho, a colheita começou a ser, e 3 meses foi sobrenatural, o que tinha que amadurecer, irmão, olha, é sobrenatural, o trigo ali, que precisava de um tempo para estar pronto,
Em 3 meses já estava tudo pronto. O fruto que tinha que ficar, não sei quanto. A cabra que tinha que dar em 9 meses, 6 meses, já nasceu com 2 meses, irmãos. Sobrenaturalidade começou a acontecer na vida de Obed-Edom. Foi tremendo. Então contaram para Davi que a casa de Obed-Edom estava prosperando. Você quer que a tua casa prospere? Algo sobrenatural acontecendo sobre você, sobre as nossas vidas. Começa a adorar. Não passa despercebido. De manhã, de tarde, de noite. Saiba que o Espírito Santo está dentro de você. Começa a adorar ao Senhor. E tudo prosperou. E então, dice, informaram, segundo Samuel 6:12, informaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. A bênção decorrente de você disponibilizar a tua casa para grupos familiares, para células, mas acima de tudo, a bênção do Senhor quando a tua casa adora ao Senhor. E que a tua casa, a tua família seja um altar de adoradores. Em cada casa, em cada família, deve se levantar um altar de adoração.